as pessoas comumente separam os seres humanos em dois grupos: os emocionais e os racionais. E eu vou dizer para vocês, para mim, não existem racionais. Todos nós somos emocionais. Todo ser humano é emocional. A diferença entre um e outro é que alguns conseguem estruturar esse emocionalismo de uma forma que parece mais lógica. Eles Uhum. conseguem criar narrativas, vamos dizer assim, mais sofisticadas para expressar esse lado emocional. E muitas vezes essas pessoas, eu fui essa pessoa por muito tempo, elas têm a ilusão de que elas são mais inteligentes, mais perceptivas, quando na verdade elas se limitam de formas mais sofisticadas. É diferente daquela pessoa que simplesmente age de acordo com a emoção pura. Né? Eu dei esse exemplo da minha pessoa, que, por exemplo, durante muito tempo da minha vida eu negava acessar os meus sentimentos e eu conseguia argumentar com qualquer pessoa que tentasse me mostrar o contrário, ao ponto de provar para a pessoa que eu estava acessando meus sentimentos, quando na verdade eu estava fugindo dos meus sentimentos. Então eu criei um caminho cognitivo, argumentativo, justificativo, que tinha como único objetivo me proteger daquela questão emocional para me defender. Quando outras pessoas, por exemplo, acessam imediatamente aquela emoção e muitas vezes resolvem até imediatamente. Então, partindo desse princípio que todos nós somos seres emocionais, tudo o que nós fazemos é para atender determinados valores, e os valores são questões emocionais, né, que são coisas internas nossas, e que infelizmente a maioria das pessoas é inconsciente em relação a eles, principalmente pelo fato de não fazerem terapia, né? Mas tudo que nós fazemos, absolutamente tudo que nós fazemos, é para atender esses valores, essas questões emocionais, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um alto valor de ter segurança, ela pode alcançar essa segurança manipulando pessoas, mentindo, distorcendo situações para ela se manter segura. Eu criava narrativas para que a pessoa não tentasse acessar as minhas emoções e eu mantivesse certa distância em relação àquilo. Mas você pode, por exemplo, que é agora a nova forma com que eu atinjo essa sensação de segurança para mim, é sendo muito bom no que eu faço. Nada me deixa tão seguro quanto saber que eu sou muito bom e muito dedicado no que eu faço. Então você vê, é uma emoção que faz com que eu haja ou reaja a determinadas situações e faz com que eu veja o mundo de determinadas formas. Então, uma pessoa que ela tem essa necessidade de se sentir segura e ela usa isso do lado negativo, ela vai ver o mundo como uma grande ameaça em todas as situações. Isso vai fazer com que ela reaja de determinadas maneiras que são disfuncionais, certo? Como eu Uhum. falei para você. Não que eu prejudicasse as pessoas fugindo de acessar as minhas emoções, mas eu deixava de dar o meu melhor para as pessoas. Porque o fato de eu não acessar as minhas emoções, de eu não tratar as minhas emoções, me limitava em relação a relacionamentos, tanto amorosos quanto com amigos e etc. Por quê? Eu me mantinha ali um limite claro, onde eu não podia contribuir mais com as pessoas, onde eu não poderia agregar mais com as pessoas, e muitas vezes eu poderia ser grosso ou ríspido em busca de procurar me defender. Quando eu poderia, através da cura desses mecanismos emocionais, atuar da forma com que eu atuo agora. Eu busco ser muito bom, eu busco ouvir, eu busco ter empatia, e não é uma coisa forçada, é uma coisa que só aconteceu porque eu curei isso dentro de mim o suficiente para que eu possa agir dessa forma. Então, a base
para que nós possamos alcançar qualquer coisa está em manipular essas questões emocionais que nos fazem limitar a nossa realidade em determinadas formas. Eu dei esse exemplo, mas tem pessoas que se limitam em todas as áreas, em diferentes aspectos, em diferentes circunstâncias, né? Inclusive elas buscam alcançar determinados resultados sem fazer essa mudança, e é por isso que esses resultados não vêm. Por quê? Se nós somos seres emocionais e é a nossa emoção que é o nosso poder de criação da nossa realidade, mas ela também é o nosso filtro de realidade, enquanto você tem aquela emoção, aquela carga emocional predominante dentro de você, você não vai conseguir ver a realidade de outra forma, certo? Então, além dessas questões emocionais, existem as questões condicionais, as questões de condicionamento. Porque essas questões emocionais, elas são muito fortes, Yara. E assim, eu costumo dizer que tudo é um condicionamento. E eu gosto de citar o caso do Pavlov, né? Pavlov batia lá o sininho, o cachorrinho salivava, porque já estava acostumado com aquele processo de repetição e repetição, então ele já tinha criado neuroassociações em relação ao cuidador, o barulho do sininho e a comida. E esse condicionamento, Yara, ele acontece conosco de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, por exemplo, o que me fez ser uma pessoa, que eu não sou mais, eu deixei claro aqui, uma pessoa que buscava me defender de acessar os meus sentimentos de todas as formas possíveis, podendo chegar assim até ser grosso com as pessoas. Quando eu era criança, toda vez que eu tentava expressar os meus reais sentimentos, eu era humilhado, sofria bullying, ou era agredido, porque o homem não tem esses sentimentos, não deve se sentir assim, isso é coisa de frouxo, e tal. Então, o que aconteceu? Cada vez que eu passava por essas situações, o meu cérebro aprendia esse mecanismo igualzinho você aprende a amarrar um cadastro. Você vira um laço para cá, um laço para cá, passa daqui, passa para lá, tchum. E isso são processos cognitivos que estão totalmente conectados com a sua tecnologia mental, né? Em diversos aspectos. E sabe o que é pior? Toda vez que alguém tentava acessar os meus sentimentos e eu usava o meu caminho natural, que era fugir, eu reforçava esse condicionamento.